Semana passada, um assunto viralizou, que é a adultização das crianças. E algo muito importante foi discutido ali, a questão da sexualização precoce das crianças e o que isso pode causar na vida adulta delas. E o Felca, ele trouxe o assunto assim de uma forma muito bacana, muito necessária, e ele trouxe à luz o que tem causado, os efeitos, as consequências. Mas hoje eu quero falar com vocês aqui quais são as causas, por que está acontecendo e nós, como pais intencionais, como podemos evitar isso na vida dos nossos filhos. Meu nome é Marina Braz Braga, eu sou mãe, criadora do método Pais Intencionais, onde nós ensinamos a palavra de Deus com base nos princípios bíblicos. O nosso treinamento de filhos é esse, com base na palavra. E eu quero falar com vocês muito sobre... No vídeo anterior eu falei sobre a cosmovisão bíblica que a gente tem que sempre ter quando surge qualquer assunto, porque a Bíblia é o nosso manual. E aí eu discordei ali com a questão da adultização, mas hoje eu quero falar muito com vocês sobre o que ele trouxe, que faz todo sentido e que nós temos que discutir, abordar, procurar meios de evitar e até, se necessário, criminalizar mesmo, combater. Então, é o que é importante nós, como pais intencionais, ter essa atenção. O que eu gostei muito do Felca, que ele veio trazendo algumas coisas, alguns termos que eu não conhecia, eu desconhecia. Por quê? Gente, eu já tenho 38 anos. Eu não consumo tanta coisa na internet. Na semana passada eu acabei consumindo muitos dos conteúdos do Felca para conhecer ele um pouco mais. O que é muito necessário quando a gente vê algo assim explodindo, para a gente não ficar levantando uma bandeira, defendendo algo que a gente não conhece um pouco mais. Aqui na internet é muito difícil de você conhecer algo de maneira profunda, porque como eu disse no outro vídeo, o que aparece aqui é o palco, não é a totalidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com, como se diz, com essa questão de achar que sabe de tudo por conta de um vídeo que assistiu. Nós temos que procurar mais. E o nosso primeiro manual para procurar, o primeiro lugar que a gente tem que procurar é a palavra de Deus. E pensando nisso, como que eu posso evitar essa questão da sexualização precoce, essa questão do meu filho ter contato com pedófilos? Vou falar uma vez, não vou ficar falando muito essa palavra que eu sei que pode dar problema, mas eu tô vendo uma quantidade absurda de mães que chegam para mim: Marina, meu filho está com ansiedade, está com depressão, está tomando remédio, meu filho não está querendo mais viver. Porque ele está sendo exposto a tanta coisa que não seria para a idade dele, que ele tá dessa forma. E o Felca, ele trouxe isso, né? Ele veio falando dos traumas que essas meninas, essas pessoas, elas vão sofrer por essa exposição muito precoce. Mas a gente também tem outras coisas que a gente tem que pensar, que essa exposição muito precoce, ela só acontece porque tem alguém que paga a internet. Tem alguém que deu o celular, tem alguém que está com a mente, a prioridade está em outro lugar e não está nos filhos, que é os pais. O pai e a mãe precisam impor limites. E eu não digo, vamos proibir tudo, mas é impor limites, procurar saber o que o filho está assistindo, entender. Uma coisa básica que eu fui fazer no meu conteúdo, você deve fazer também no seu conteúdo, porque às vezes a gente coloca alguma foto de algum filho, alguma coisa assim, mas o nosso conteúdo de maneira geral, que a gente publica. E também no conteúdo que a gente vê. Ele falou uma coisa que quando as pessoas ficam colocando gifzinhos ou colocando link na bio dentro dos comentários, isso já é um meio de comunicação para as pessoas que estão procurando conteúdos de maneira imprópria. Não é só a questão ali da rede social, mas está indo um pouco além. Então você já começa fazendo isso. Pega o celular do seu filho e vai vendo as postagens dele. Às vezes você... ia até falar, não, às vezes você vai olhar do seu celular o perfil do seu filho. Não, gente, um pai, uma mãe intencional tem que já ter bem definido com o filho. O seu telefone não é só seu. Se eu te dei algo, primeiro que eu já sou daquelas que nem dei. Os meus filhos não têm ainda telefone. O meu mais velho já tem 9 anos, não tem. E eu conheço criança de 5 anos que já tem. E com acesso à internet que vê um monte de coisa. Mas isso aí é assunto para outros vídeos que eu já falei.
Mas se você já deu o telefone, a primeira regra não é só seu. Eu quero acessar, eu quero ver o que você está fazendo. Então você vai pegar o telefone do seu filho e vai ver os comentários, porque agora a gente já sabe qual que é a forma de conversar. Então a gente ir lá e verificar. A outra questão é a liberdade sem maturidade. Às vezes você já até cometeu o erro de falar assim, não, dê um telefone para o meu filho, porque ele vai para a escola, ele precisa disso. Na época da pandemia tinha muita gente dando telefone por conta disso. Porque a escola está online, então precisa dar um telefone. Mas será? E será que seu filho às vezes aí está com os seus 13, 14 anos, ele está tendo maturidade para ter um telefone? Será que ele tem maturidade? Para mim, em hipótese alguma teria, não tem. Maturidade para dormir com o telefone, para ir para o quarto com o telefone. Da mesma forma que eu não defendo ter televisão dentro de quarto. Antes o problema era a televisão. Agora o problema se tornou outro, é a internet. E aí a gente tem que lembrar muito que existem as ferramentas, elas podem ser usadas para o bem ou para o mal, como eu falei no vídeo anterior. Então nós temos que ensinar os nossos filhos a usar para o bem. Então o telefone no quarto, isso não faz sentido. Vai para o quarto, não está aqui na sala, não está nos lugares comuns, não vai ficar com o telefone no quarto. Não vai ficar com o telefone. Tem gente, por que tem criança que está sofrendo de ansiedade? Elas estão passando 14 horas, 14, eu fiquei assustada com o telefone, vendo, vai saber, sei lá o que, não dá nem para a pessoa falar, não, mas eu coloquei um bloqueador, eu consigo saber o que ele está assistindo. Você consegue mesmo? Será que você não está tão firmado em outras coisas que está esquecendo da prioridade que é os filhos? E não é questão só de proibir, né? Eu falo de formar o caráter, de fortalecer o espírito. Então não adianta só, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, sendo que você não dá alguma outra coisa para ele fazer. É como eu falei no outro vídeo, sobre ele falar sobre a adultização. Não adianta, por exemplo, eu com meu filho de 9 anos eu ficar falando para ele só assistir desenho. Eu já tenho que trazer o conteúdo bom para ele assistir. Um conteúdo que faz sentido, que vai ajudar na formação dele como um adulto. Então agora não dá só para ficar na expectativa de pegar crianças aí de 10 anos para assistir desenho. Eles já não querem mais. Então você tem que regulamentar aquilo que é bom. E, por exemplo, tem canais ali, ele até falou de um canal, esses canais que mostram muito sobre o dia a dia da vida da pessoa. E aí vai construindo uma visão muito de comparação na vida dos nossos filhos. Eu não deixo meus filhos assistir esse tipo de canal. Esse JP e Maria Clara, sei lá, nem sei. Tinha um outro também que ele começou a assistir. Rafinha, minha sobrinha tá aqui, eu vou até pedir ela uma ajuda, que ela já me falou, e foi os canais que eu fui evitando o meu filho assistir. Me conta canais aí que fala sobre o dia a dia das crianças, que mostra muito. É JP? JP, Maria Clara, Luluca. Tinha essa outra menina que infelizmente ela foi exposta de uma forma tão brutal ali nas redes sociais. Ela tinha um canal que os pais supervisionavam, era um pai e uma mãe que supervisionavam, mas teve algo ali que é pegado num corte. Gente, me parece que essa menina tinha mais de 1000 horas de conteúdo, mas pegaram um cortezinho do vídeo dela e acabaram com, ela até fala, né, acabaram com aquilo que eu gostava de fazer. Mas até que ponto nós, como pais, devemos deixar os nossos filhos tão expostos assim? É algo também que eu me pergunto. E é algo que não vejo que faça sentido. E até mesmo, até que ponto nós devemos deixar os nossos filhos consumir Lucas Neto, Felipe Neto? Então, são coisas que você fala, não, filho, isso você não vai assistir, mas isso você pode. Você tem que ensinar eles que existem muitas armadilhas no mundo e que a gente tem que saber escolher desde pequeno. Você tem que saber desde pequeno evitar algumas coisas para quando chegar na fase adulta você saber o caminho que deve andar. Olha Provérbios 22:6 aí. Mas não adianta só falar o que não pode, Eu quero trazer para você soluções práticas que eu faço aqui em casa. Eu compilei aqui, vou passar para você evitar esses efeitos. E principalmente se você tem filho até 12 anos, isso faz muito sentido.
Passou de 12 anos, nós vamos ter que procurar outras estratégias. Mas essa é a proteção ativa. Eu falei de supervisionar o conteúdo e falar quais pode, quais não pode. E ser realmente nessa questão isso não pode. Como meu filho aqui, Lucas Neto, Felipe Neto, JP e Maria Clara, a Luluca também não pode. Tinha um outro canal, Heitor, que você assistia, que era americano? Como é que fala? Deixa eu lembrar. Tinha um canal. Branco Ala. Proibiu o Branco Ala. Não pode. Você pode assistir o Branco Ala? Mas tem um canal de adulto que ele assiste, que é o Manual do Mundo. Manual do Mundo. É um canal de adulto. Que eu sei que tem muitas crianças ali que assistem também. Que fala sobre o que, Heitor, o Manual do Mundo? Várias coisas, tipo ciência. Você gosta muito de ciências, né? Inclusive, às vezes, ele tá fazendo... Você tá fazendo seu robô, faz as suas experiências. Ele também mostrou um negócio que foi criado há 2000 anos atrás, que foi a máquina movida a vapor. Pois é. Então, é um canal que acaba ensinando. Então, a gente tem que proibir, isso não pode, mas trazer outro canal. E esse canal do Manual do Mundo, quem trouxe foi até o meu marido. Os jogos também, tem que ficar muito atento. Por exemplo, aqui em casa tem 2 videogames, mas não é qualquer jogo que meu filho vai jogar. E aí a gente olha com atenção. E aí você, como pai, também tem que olhar. Gente, dá trabalho. Se não desse trabalho, estaria tão fácil treinar filhos, mas por que não é tão fácil? Porque é algo que requer a nossa atenção, o nosso amor, o nosso preparo. Não adianta só querer ter filho, eu tenho que me preparar para ter filhos. E aí, se você também quer se preparar para ter filhos, vem fazer parte conosco do nosso grupo Pais Intencionais, que você vai ser muito edificado e vai aprender muita coisa. Controlar o tempo. Gente, antes dos 2 anos não tem nem que ter tela. E eu sei que é difícil, eu tava com o meu menorzinho, já tinha o maior que tinha tela, mas eu sempre tinha muita atenção com isso. Depois dos 2 anos, eu digo assim, dos 2 anos até essa parte mesmo da primeira infância, você não ultrapassar 1 hora de tela. Porque senão a criança ela vai ficando muito acostumada com aquilo. E é algo que é prazeroso, porque traz uma recompensa imediata e ele nunca mais vai querer sair. Então tem que tomar muito cuidado com o tempo de tela. Às vezes da lavanda estão sujas ou estão limpas? Estão limpas, amor. Aí, ó, meu filho agora, por exemplo, ele tem. Eu falei muito no outro vídeo, quando eu falei sobre a adultização. Estão limpas, só tirar. E pôr as outras que estão na pia. Eu falei muito sobre isso. Se a gente for olhar de forma generalizada, a gente não vai deixar os nossos filhos fazerem muitas coisas que eu falo assim, não é pra idade deles. O meu filho de 3 anos já tira a vasilha da lava-louça. Aí eu falo, nossa, tá adultizando a criança? Tô ensinando ele a ser um homem que cuida também daquilo que tem. Se comeu, qual o problema de levar o seu prato? Então, a cada etapa de vida, a gente precisa ensinar, ele vai tendo as habilidades bloqueadas e a gente precisa ensinar aos nossos filhos. Afirme a outra aqui, que é muito importante nós estarmos fazendo. Recompense seu filho se ele está obedecendo. Então, recompensar, mas como algo planejado. Olha, filho, deu a hora de dormir, não vai levar o celular. E aí seu filho já aprendeu, não está reclamando, você vai recompensar ele, porque a recompensa ajuda a afirmar aquilo que você está ensinando. E a gente faz muito essa questão da recompensa. Gente, uma recompensa, eu sei que muita gente vai falar, isso é irreal para minha vida, mas uma recompensa que eu dou. Os meninos, eles ganham a oportunidade de escolher o filme que vão assistir em família, se eles cumprirem algumas coisas aqui, alguns combinados. É um tipo de recompensa. Você, para cada fase de idade do seu filho, vai escolher qual recompensa. Isso nunca acontece no domingo com o papai. No domingo não acontece. Meu marido aí não deixa. No domingo não pode, mas na sexta e no sábado pode. Atenção às amizades. A conversa com seus filhos é necessária. Esse aqui chega da escola. Você quer vir cá? Vai lá fazer sua tarefa. Ele chega da escola e eu sempre estou sondando, faço pergunta. O tempo de mesa, eu falo muito aqui sobre a experiência da mesa. É o tempo onde você vai saber quais são as amizades, fazer pergunta, conhecer, ver o comportamento. É o que você vai fazer. Construção da identidade. Nós precisamos
além de falar o que pode, o que não pode, falar sobre valores bíblicos diariamente, declarar bênçãos, afirmar a identidade dos nossos filhos como filhos amados, filhos obedientes, filhos que honram os pais. Nós precisamos reforçar os valores bíblicos, a masculinidade, para quem é mãe de meninos como eu, o papel do homem dentro do lar, o papel da mulher. Isso ajuda a evitar esse tipo de desconstrução. Se essa menina, gente, assim, eu não posso falar que eu tenho certeza, porque assim como eu disse, na internet não dá para saber tudo. Mas um dos comentários que eu vi da mãe da menina, da Camilinha, ela defendendo o Ítalo Santos, ela defendendo ali. Provavelmente esse Ítalo Santos, ele entrou como uma figura masculina na vida dessa menina, que tinha uma ausência paterna. Então, se acontece no seu lar de ter uma ausência paterna, você precisa procurar de forma intencional, que seja um avô, um tio, uma pessoa de confiança, até mesmo um novo companheiro de vida de confiança, para ativar a identidade na vida dos seus filhos, porque senão fica do jeito que a gente está vivendo aí. A internet, pessoas com condutas desapropriadas estão entrando neste lugar e está construindo uma identidade totalmente distorcida. O ambiente saudável e rico, nós temos que substituir, não só proibir. Então, e nosso ambiente, ele tem que ser, a gente fala da epigenética, aquilo que os nossos filhos estão aprendendo, que a gente fala assim, meu filho desenvolveu diabetes porque a minha mãe tinha diabetes, eu tenho diabetes, aí o meu filho... Não, seu filho desenvolve diabetes, tem um fator genético, não tem como tirar, mas as coisas só potencializam porque você, da mesma forma, continua comendo açúcar, continua comendo carboidrato, não faz exercício. Então, é a questão do ambiente, porque muitos filhos estão ficando tanto tempo só como consumidor ali da internet, porque os pais também estão só consumindo, fica o tempo inteiro, ele chega em casa, não consegue nem tirar o telefone da mesa, tem que levar o telefone para a mesa, não consegue nem mais sentar na mesa, porque é só o telefone, vai para o banheiro, leva o telefone, não abre a Bíblia, não, é só o telefone. Então, como que você vai ter um ambiente saudável e rico se você não está criando esse ambiente? Contato com a natureza, tá, que eu sei que nem todo mundo tem esse privilégio que eu tenho aqui. Mas, mesmo quando eu não tinha, gente, eu tirava, durante a semana, levava meu filho para a pracinha. Não deu para ser durante a semana, era no final de semana, mas sempre estava, porque treinar filhos dá trabalho, requer que você coloque coisas que parecia para você super necessária, como assistir televisão, como jogar o futebol no final de semana, nós mulheres mesmo, eu tive que deixar o fazer unha, o arrumar cabelo, gastos às vezes até que a gente tinha que era para nós, mas quando você tem filhos, você vai ter que deixar isso, não vai ser mais a prioridade vai ser os nossos filhos. Então, é você ter o coração disposto, porque educar filhos, ensinar no caminho, treinar filhos não é fácil. A gente tem que abrir mão de coisas que pareciam muito importantes para nós. Por exemplo, a televisão no final de semana, assistir séries. Eu gostava de assistir séries. Depois que eu tive filhos, eu tive que deixar isso, porque é prioridade eu não ficar o tempo inteiro na televisão, mas tirar um tempo para brincar, para ensinar a Bíblia, para estar desconectado. Isso é importante. Então, nós não podemos querer ter filhos e ter a mesma vida de quando não tinha filhos. Então, e buscar sempre em Deus, busque sempre no Senhor. Lá em Isaías 54:13 fala que os nossos filhos serão ensinados do Senhor e grande será a paz dos nossos filhos. Mas para isso acontecer, nós temos que estar o quê? Aprendendo com o Senhor, aprendendo com a palavra, tá? De forma intencional, jejuando, orando, buscando na palavra o entendimento para treinar os nossos filhos. Um versículo que é importantíssimo, nós como pais, que queremos evitar que os nossos filhos sejam expostos a conteúdos de forma precoce, que não é para o tempo, para a maturidade deles. E tem conteúdos ali que nunca, nem deve ser, nem nunca será, em nome de Jesus, para a vida dos nossos filhos. Isso só acontece se você colocar em prática o que a palavra diz aqui. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós precisamos ensinar os nossos filhos isso. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então elas têm que estar no seu coração. E aí o que vai acontecer? Você vai ensinar os seus filhos com persistência.
Converse sobre elas quando estiver sentado na mesa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, nós precisamos estar em todo o tempo ensinando a palavra. Se você estiver ensinando o que é bom, o seu filho não vai desviar para o outro caminho, para o caminho da erotização, da vulgaridade, o da sexualização, o caminho da ganância, o caminho da falta de respeito. Essas coisas não vai fazer sentido para o seu filho. Ele vai saber escolher. Isso aqui não faz sentido para mim, porque a minha mãe, o meu pai me ensinou o caminho em que eu devo andar. E que seja assim na vida dos nossos filhos. Que eles sejam bênção para essa geração, que não seja aquilo ali que falaram, né? Ai, geração... Não, os nossos filhos, esta geração é a geração que vai estar tão inconformada para transbordar a palavra de Deus e vai acelerar a volta de Cristo. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Muito obrigada por ter estado até aqui. E não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com alguém.